Antes eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar com entomologia, né? Eu trabalhava na Monsanto na época, trabalhava com melhoramento genético, e isso me levantou uma oportunidade, né? Poderia crescer dentro daquela empresa e tudo mais. Porém, a professora Jaqueline, ela nos ensinava muita coisa ali na parte de mecanização. A minha maior dificuldade no começo era conhecer os produtos, era uma vontade de aprender como posicionar os produtos, como calibrar uma máquina. E isso daí mudou completamente a minha mentalidade em relação ao mercado agronômico. Eu sempre tive uma paixão por máquinas, né? Trabalhei com plantabilidade, lastreamento de tratores. Isso me abriu muitas oportunidades dentro do mercado, porque falta profissional qualificado que saiba fazer uma regulagem de um implemento, de uma máquina, né, de aplicação. E graças à professora Jaqueline, hoje eu estou no mercado com um pouco mais de tecnologia, que são os drones. Então, o conhecimento que ela transmitiu para mim sempre me colocou na frente dos demais concorrentes, assim, profissionais concorrentes. Então, ser bem empregado, bem especializado, é realmente para entregar para o cliente, né, ter um bom CX, que é a Consumer Experience, e depois também um excelente NPS, né, que seria ali a avaliação em relação ao meu trabalho. Então, é isso que eu penso hoje como profissional. Você conseguiu aprender tecnologia de aplicação e trabalhar com isso? Me fale como foi sua trajetória. Bom, eu aprendi com você na faculdade, em algumas aulas ali, né, foi o que me motivou a seguir esse mercado. Antes eu tinha um breve, assim, uma vontade muito grande de trabalhar com entomologia. Até a professora Cássia, ela tinha combinado comigo a gente fazer o TCC e tudo mais, por conta de trabalhar em multinacional, né? Eu trabalhava na Monsanto na época, trabalhava com melhoramento genético, e isso me levantou uma oportunidade, né? Poderia crescer dentro daquela empresa e tudo mais. Porém, a professora Jaqueline, ela sempre participou daquela empresa júnior, ela nos ensinava muita coisa ali na parte de mecanização, e isso daí mudou completamente a minha mentalidade em relação ao mercado agronômico. Eu sempre tive uma paixão por máquinas, né? Trabalhei com plantabilidade, lastreamento de tratores, e ela sempre me incentivou. Então, eu consegui aprender muita coisa por conta própria e dentro da sala de aula. Isso me abriu muitas oportunidades dentro do mercado, porque falta profissional qualificado que saiba fazer uma regulagem de um implemento, de uma máquina, né, de aplicação. E graças à professora Jaqueline, hoje eu estou no mercado que até eu saí da parte de implementos e da parte de autopropelidos, né? E hoje eu estou no mercado com um pouco mais de tecnologia, que são os drones. Então, o conhecimento que ela transmitiu para mim sempre me colocou na frente dos demais concorrentes, assim, profissionais concorrentes. Então, tudo que eu aprendi com ela em sala de aula sempre me deixou lá na frente em relação aos meus concorrentes. Isso me deixa muito feliz. Ai, Everton, nossa, obrigada. Acho que você já respondeu até a pergunta 2. Vou para 3, então. Tá. Valeu a pena você ter se dedicado a aprender tecnologia de aplicação? Valeu demais, valeu demais. Até hoje o mercado ele sente uma carência muito grande de profissionais que entendem de tecnologia de aplicação. Envolve muito conhecimento. Tecnologia de aplicação ela envolve conhecimento de pontas de pulverização, de horário de aplicação, do equipamento, do ambiente que se está aplicando, da cultura e do meu alvo que se está aplicando, né? Então, por conta dessa fome de aprendizagem que eu tenho, aliado com aquele feeling que a professora Jaqueline passou para nós, né? Não sei, é uma motivação que não tem explicação. Então, isso me trouxe as oportunidades. Fazer aquilo que a gente gosta dentro do mercado agrícola nos traz muitas vantagens, tanto financeiras como de reconhecimento pessoal, de crescimento profissional. Para mim, não tenho o que reclamar. Ô Everton, qual era a sua maior dificuldade antes de conseguir entrar nessa área?
E o que... Bom, depois eu faço outra pergunta. Mas outra pergunta seria o que ser bem empregado e respeitado profissionalmente, como você é hoje, significa para você? Então, a sua dificuldade e o que significa você ser referência na sua área hoje, para você? Uhum. Olha, a minha maior dificuldade no começo era conhecer os produtos, saber posicionar esses produtos frente, não que era a minha responsabilidade na tomada de decisão, mas era uma vontade de aprender como posicionar os produtos, como calibrar uma máquina. Isso daí, no início, era uma das minhas maiores dificuldades, porque eu venho da pecuária, né? Eu morei até meus 20 anos em fazenda, e aí depois que eu comecei a conhecer maquinária agrícola. Então, para mim, a minha maior dificuldade no começo foi isso. E dentro da faculdade, eu consegui aprender, conhecer cada tipo de implemento, né, e cada tipo de equipamento para mim fazer uma boa aferição da minha aplicação. E o meu conhecimento agronômico era a minha maior dificuldade, porque eu estava começando há pouco tempo e tudo mais. Então, isso daí foi um desafio que eu consegui superar, à base de muito estudo, muitos cursos, acompanhando a professora Jaqueline em vários eventos, né, professor? E então essa foi realmente a minha maior dificuldade, o conhecimento agronômico e o conhecimento sobre as tecnologias, né, que envolve o mercado. E o que significa para você, então, hoje você está nesse patamar, sendo bem respeitado profissionalmente como você é, e sendo uma referência que eu te considero? Eu sou muito feliz e lisonjeado por esse reconhecimento de uma pessoa que é doutora, é referência também no que faz. Eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pela pessoa e pela profissional que você é. E para mim hoje, olha, como eu estou iniciando uma empresa que eu já venho desde a faculdade, a faculdade ela começou a abrir os meus olhos assim para ser um empreendedor. Dentro das empresas, o intraempreendedorismo ele é muito importante. Por mais que você não seja um dono de empresa, você tem que ter o pensamento de dono. E ali no campo, você tem que ter tomadas de decisões muito rápidas, com conhecimento, embasado em conhecimentos, que permita ao produtor atingir o máximo do potencial, né? E ele consiga colher resultados verdadeiros. Então, para mim, ser um profissional reconhecido hoje é entregar algo de valor para o produtor, que é o meu cliente hoje, né? De forma que eu não cometa nenhum erro nas minhas aplicações. A gente trabalha com aplicação e também com curso de formação de piloto. E quando o meu aluno quando é no caso de um aluno, eu busco trazer todo esse conhecimento que eu obtive ao longo da minha carreira e encurto a aprendizagem desse aluno, da mesma maneira que você faz nos seus cursos. E, e isso, no final, é muito gratificante. Então, ser bem empregado e bem especializado é realmente para entregar para o cliente, né, ter um bom CX, que é a Consumer Experience, e depois também um excelente NPS, né, que seria ali a avaliação em relação ao meu trabalho. Então, é isso que eu penso hoje como profissional. Ô Everton, e o último aqui, se você pudesse olhar para trás e dar um conselho para o Everton que estaria começando do zero, há alguns anos atrás. Qual conselho você daria hoje para alguém que não sabe nada assim, de tecnologia de aplicação e quer começar do zero, seja para trabalhar com terrestre, com drone? Qual que é o conselho que você daria? É a última pergunta. Se eu estivesse começando do zero, na época que eu escolhi química como curso, eu teria escolhido engenharia agronômica, né, em vez de química. Teria iniciado logo dentro da minha formação, no início, durante a minha formação acadêmica, já buscar um estágio profissional e mentores dentro daquilo que eu escolhesse como profissão. Como você hoje é minha mentora, eu tenho isso daí para a vida como amigo e como professor e profissional. Então, eu escolhi a minha mentora. A partir desse momento, eu comecei a me qualificar e estudar. E eu faria todo esse caminho da mesma maneira, porque hoje eu gosto demais de trabalhar com esse mercado, né? Então,
Eu buscaria por cursos de qualificação, como é o seu curso hoje. E eu não consigo encontrar no MS, ou até mesmo no Brasil, um curso tão extenso, com tantas aulas específicas, né? E, assim, na faculdade ela não prepara a gente para tanto, como o seu curso ele prepara. Hoje, pelo que o pouco que eu pude acompanhar aí, eu faria esse curso, buscaria, vamos supor, quero fazer um curso de drone. Buscaria um profissional que tenha bastante conhecimento e esse conhecimento fosse ensinado de forma simples, mais direta, igual você também ensina, assim, bem na mesma linguagem de quem está aprendendo, e teria essas referências, né? Buscar por empresas também que me permitam ter um crescimento profissional, que ela tenha ali uma bagagem boa e que eu também, através do meu conhecimento, pudesse agregar para aquela empresa. E seria isso. A jornada não é fácil, a gente não pode pensar que é fácil, né? E suar a camisa e ir para cima.